Na aula de hoje, você vai aprender... Não, deixa eu fazer uma pergunta para você antes. O que previsão do tempo tem a ver com vendas? Fica comigo até o final desse vídeo, que essa aula você vai entender a conexão que existe entre previsão do tempo e vendas. Fala, Kerry, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sala de estar aqui no YouTube, onde toda segunda e quinta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Eu sou Guilherme Machado, do Instituto QR. Nós temos um propósito aqui nessas nossas aulas no YouTube. É levar você para um olhar mais ampliado sobre a sua profissão. Como é ser corretor, ser corretora nesse atual mercado, e no mercado que a gente tanto fala aqui, que hoje é o mercado 5.0. Aqui no Instituto QR, nós temos como base que você tenha vendas, mas vendas orgânicas, vendas sustentáveis. Afinal de contas, nós somos gente que ajuda a gente, e entender quais são os anseios, desejos, expectativas ou frustrações dos nossos clientes é o que nos conecta com esse nosso cliente, permitindo assim que ele nos revele os verdadeiros motivos que trazem ele até nós. Afinal de contas, um imóvel é meio e não um fim. Tem alguns vídeos aqui no canal, inclusive eu pedi o time aqui da produtora Graúna para deixar alguns links aqui dos vídeos, onde a gente fala sobre dor, né, sobre primeira verdade, segunda verdade. Vai contribuir com um entendimento mais aprofundado dessa aula aqui de hoje. Legal? Então vamos lá. Para a gente fazer previsão de vendas. Previsão de vendas. Vou fazer uma analogia à previsão do tempo. Até para a gente organizar o quê? A roupa que a gente vai vestir, até para a gente saber qual ambiente nós vamos estar. Isso é importante para a gente. E em vendas, isso também é importante. Apesar de ser muito negligenciado no atual modelo de mercado que nós chamamos mercado 1.0. Como é que a gente consegue fazer isso? Por meio de dados. Muita gente pensa que dados são números. De cada 10 clientes que eu atendo, 2 viram vendas. Eu tenho uma taxa de conversão de 20%. Cuidado com esse pensamento. Esse é um pensamento muito comum no mercado 1.0. Dados são números, mas esses números precisam ser interpretados. Interpretados. Como na previsão do tempo, não sei se você sabe, são soltados alguns balões na atmosfera, e esses balões, em alguns pontos específicos, eles vão captar velocidade do vento, pressão da atmosfera, né? Eles captam algumas informações. Essas informações depois precisam ser cruzadas, essas informações, para que essa previsão do tempo venha até nós. Perceba que não é somente um dado que capta, são mais de um dado, e esses dados são cruzados, e esse cruzamento de informações fornecem a previsão do tempo. No mercado imobiliário também é assim. Para que eu tenha previsão de vendas, eu não vou ter apenas um dado, uma informação. Eu tenho de fazer vários pontos de coletas com essas informações. Nesses pontos de coleta, eu vou fazer os cruzamentos e aí eu tenho uma previsão de vendas, ok? Vamos lá. Nosso funil de vendas: lead, atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. Então aqui estou com o funil: lead, atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. Vamos dar aqui, ó. Entrou aqui, ó, 100 leads, tá? De 100 leads, aí você tem toda a trajetória desses leads, que são pessoas, leads são pessoas, até chegar em vendas. Cada empresa, cada profissional tem um número de conversão de cada etapa. Nós já falamos muito sobre isso aqui, que cada etapa é um fechamento. O fechamento não acontece só com a venda, com o contrato assinado. O fechamento se dá no entendimento de cada etapa dessa, e cada etapa é um fechamento. Quanto melhor for a passagem de uma etapa para outra, melhor vai ser a sua taxa de conversão aqui embaixo em vendas. Por quê? Porque você cumpriu com aquela etapa, fez a coleta certa das informações, fez a passagem da melhor maneira possível, criou-se menos pontos de atrito com o seu cliente. Quanto menos pontos de atrito você tem, melhor é a experiência dele, mais ele vai perceber valor na sua orientação, na sua educação, na sua direção. Então, esse é o nosso funil. Trabalhe aqui. Quantos leads você recebe por mês? 100. Se não for 100, coloca aqui em cima.
Vamos botar aqui, você recebe 20 leads por mês. Trabalha dentro da sua realidade. Os 20 leads, quantos viram atendimento? Que você consegue falar de fato com ele. Quantos viram agendamento? Quantos viram visita? Quantos viram propostas? Quantos viram, de fato, venda? Você precisa ter essas informações. Perceba que cada etapa dessa é como se fosse velocidade do vento, pressão da atmosfera. São vários pontos de informação que você vai coletar e esses dados vão ser cruzados para que a gente faça a nossa previsão de vendas. Nosso objetivo aqui é que você construa um dashboard desse, o seu próprio CRM vai lhe fornecer esse dashboard, só que muitas pessoas têm essas informações, mas não sabem ler essas informações. Então, é isso que nós vamos te ensinar aqui. Quais são os dados, as coletas de dados? Lembra da previsão do tempo. Quais são esses dados que você precisa captar para a gente cruzar depois essas informações? Primeira coisa, seu BGV, qual é o seu valor geral de vendas? Somando os imóveis que você tem à venda, em cada etapa do seu funil, lead, atendimento. Lembre-se que cada lead entra, geralmente, em cima de um imóvel específico, através do portal, do site, das redes sociais. Você vai somar os valores dos imóveis anunciados que trouxeram um lead e que estão parados em uma determinada etapa do seu funil. Então, perceba o seguinte, qual é o total de VGV na etapa lead? Qual é o total de VGV na etapa atendimento? Na etapa agendamento, na etapa visita, na etapa proposta, na etapa venda. Você precisa somar essas oportunidades que estão paradas aí. Legal? Qual é o volume de vendas versus volume de fechamento? Sua eficiência do seu funil. Qual é o volume de vendas que entram para você versus o volume de fato que você consegue fechar? Entra para você no mês, por exemplo, 4 milhões de oportunidades e você consegue de fato fechar 500 mil, 700 mil. Qual é a eficiência do seu funil? Terceiro, por que você está perdendo oportunidades? O lead entra, mas não avança para a próxima etapa. Exemplo de novo, o lead entra na etapa atendimento, não avança para a etapa agendamento. Quais são os motivos? O que esse lead alega para não avançar para a etapa agendamento? Lembre-se que leads são pessoas. Se você atrai e essa pessoa não avança no seu funil, que o funil nada mais é do que uma representação da jornada que o seu cliente vai passar até, de fato, efetivar a compra ou o aluguel, você precisa começar a levantar as informações, os dados, do porquê, do motivo que ele não avança para a próxima etapa. Tá? Porque você precisa entender por que você está perdendo essas oportunidades. Outra informação que você precisa levantar: de onde vêm suas maiores oportunidades? Analisar se elas que geram vendas. Por exemplo, você pode ter um determinado portal que te geram muitos leads, mas de fato os leads gerados por esse portal são de fato os que fazem a venda? São os que caminham no seu funil de vendas? Porque senão você está muitas vezes colocando muito recurso financeiro em um ponto de atração que não tem a eficiência de avançar para o fechamento, para a etapa fechamento. Atenção a isso. Não necessariamente quem te gera mais leads é o melhor canal de atração para você. Porque o seu objetivo, quando você faz uma campanha, não é gerar leads, é gerar fechamento. Então, se você tem um canal de atração com muitos leads, que te geram muitos leads, mas não te geram fechamentos, possivelmente esse canal de atração seu não é o melhor, e você precisa rever isso dentro do seu funil de vendas, dentro do seu dashboard. Isso é antes. Durante. Essa aula é para você, corretor, para você, corretora, para você, profissional de marketing, para você, líder, dono de uma imobiliária, dono de uma construtora. É para você que é profissional do mercado imobiliário. Analisa se você for de uma empresa, de uma imobiliária, um gerente, um diretor, um próprio corretor, a corretora, analise o seguinte: faz um comparativo entre você e outros corretores e outras corretoras. Quem foi que gerou mais oportunidades? Quem foi que gerou mais leads? Quem está recebendo mais leads? Quem vendeu mais? Número de unidades vendidas e o número do valor dessas unidades vendidas. Precisa pegar essas duas informações. Não é só número de unidades e nem apenas valor de unidades vendidas, VGV. Importante fazer o comparativo dessas duas informações. Terceiro, o que esse corretor, essa corretora, que mais gerou oportunidades, que mais gerou venda, por exemplo, e você vai analisar dentro da sua realidade, o que essa pessoa mais fez? Ela fez mais ligações, ela conseguiu mais oportunidades porque ela mandou muito e-mail, ela está com muita proposta. Você precisa começar a dissecar
as atividades que esse profissional faz ou tem feito, para você começar a compreender o porquê dessa eficiência ou ineficiência no funil de vendas. Porque aqui eu posso comparar quem criou mais oportunidades, também posso comparar quem criou menos oportunidades. Quem vendeu mais e quem vendeu menos. Quais são as atividades chaves que quem vendeu mais fez? Quais são as atividades chaves que quem vendeu menos fez? Perceba que você precisa customizar a sua realidade. E é isso que a metodologia QR ela faz, ela proporciona. A individualidade, a singularidade, a customização diante da sua realidade. Por isso que é única a metodologia. É de gente para gente. E cada um tem uma forma, um comportamento do seu trabalho. Outra coisa que você precisa analisar, valor e volume do seu funil de vendas. Então, eu passei para vocês aqui informações que vocês precisam coletar antes e durante. Com esses dados levantados aqui, com essas informações levantadas, você vai conseguir fazer uma previsão do seu mês, da sua semana. Na próxima aula, eu vou trazer o que você precisa ter de informação depois que esse lead assina um contrato com você de aluguel ou de vendas. Profissional 1.0, ele está como se fosse um barco a vela em alto mar. Essa é a melhor metáfora que existe. Para onde o vento soprar, ele vai. Profissional QR, profissional 5.0, ele não começa o mês sem saber o que vai fazer. Ele não começa o mês sem saber quantas vendas estão previstas para ele fazer, quantos aluguéis estão previstos para ele fazer. Ele não está à deriva. Ele tem consciência das atividades, ele tem consciência das informações, ele cruza essas informações, ele analisa essas informações e com essas informações ele consegue fazer a sua previsão. Se não, bichão, tu tá solto, tu tá perdido, o que der, deu. Se você fizer uma venda, tá boa, se você fizer 5 vendas, tá boa também, porque você não consegue analisar se aquilo que você fez, de fato, era o que precisava ser feito. Deixa o seu comentário aqui pra gente, sempre é muito bom dialogar, conversar com você. Se não assina nosso canal ainda, assine o nosso canal. E não esqueça de deixar o seu joinha pra gente também, beleza? Tamo junto e vamos juntos pro topo do mundo. Estamos e vamos juntos pro pódio. Estamos e vamos juntos quebrar as regras. Fique com Deus, uma excelente semana para você. Quinta-feira, às 20 horas, tem o complemento dessa aula e a finalização de como você vai construir a sua previsão de vendas por meio de levantamento de dados e interpretações corretas desses dados. Não é previsão do tempo, é previsão de vendas, é isso que a gente vai te oferecer. Um grande abraço.